Escolhido. Deixa eu começar com algo que pode parecer pesado, mas preciso que você fique comigo. Há uma temporada da sua vida que você provavelmente não fala muito. Não a temporada que foi simplesmente difícil. A que foi escura de um jeito diferente de difícil. A que a dificuldade não vinha mais de fora, onde era interna, pervasiva, e parecia menos uma tempestade que você estava sobrevivendo, e mais como o tempo havia simplesmente mudado permanentemente. A temporada em que algo em você genuinamente se perguntou se você ia voltar. Não no sentido dramático, no sentido mais quieto de não conseguir lembrar como o antes havia sido. De olhar para si mesmo e não reconhecer a pessoa olhando de volta. De passar pelos movimentos ordinários dos dias, enquanto algo que sempre havia estado presente em você, parecia que não estava mais lá. Você saiu daquela temporada. Você está aqui agora mesmo, o que significa que o que havia dentro dela não te guardou. E esta noite, preciso te dizer algo sobre porquê. Não porquê no sentido geral. Porquê no sentido específico. O que realmente aconteceu no final daquela temporada que produziu o seu retorno quando, por cada medida visível de dentro, o retorno não estava garantido. Porque há um registro do que aconteceu. E a palavra que o registro usa para o que ocorreu não é sobrevivência. É retorno. Você foi devolvido. Fica comigo. Não vai a lugar nenhum. Se esse canal ainda não encontrou um lar com você, se inscreve agora e ativa todas as notificações. Não pelos números. Porque o que estou prestes a te dizer vai reformular a temporada mais escura da sua vida em algo que você nunca teve linguagem. E se você já é inscrito, parabéns. De verdade. Sua fidelidade a esse espaço, seu retorno, significa mais do que eu sei dizer simplesmente. Obrigado por estar aqui esta noite. Escreve 777 nos comentários se você já passou por uma temporada tão escura que genuinamente não sabia, de dentro dela, se ia voltar como você mesmo. Fica até o fim, porque a última coisa que digo dá àquela temporada um significado que você nunca foi dito que tinha. Deixa eu te levar a algum lugar primeiro. As trevas não são simplesmente a ausência de luz. São um ambiente específico. Um reino com os próprios requisitos. As próprias condições para o que pode existir dentro delas e o que não pode. Ambientes escuros não são espaços neutros que qualquer alma pode habitar indefinidamente. São frequências específicas, qualidades específicas de atmosfera espiritual. E não tudo é compatível com elas. A maioria das pessoas pensa nas trevas como a coisa mais forte, a coisa que pode segurar qualquer coisa, o abismo que aceita tudo e não libera nada. Mas não é assim que realmente funciona. As trevas conseguem segurar o que é compatível com elas, o que é fundamentalmente incompatível com a frequência delas, o que é construído de algo que não conseguem integrar, processar, assimilar em si mesmas. Essa coisa não conseguem segurar indefinidamente. E aqui está o que preciso que você entenda sobre o que isso significa. Quando uma alma entra numa temporada genuinamente escura, quando as trevas não estão simplesmente ao redor, mas dentro, pervasivas, presentes do jeito que você conhece, as trevas estão tentando algo específico, estão tentando integrar a alma, tornar o que contém parte de si mesmas, converter o que entrou nelas em algo que conseguem usar. Para a maioria das coisas que entram nas trevas, isso funciona. A integração prossegue. O que entrou se torna, com o tempo, menos distinguível do que entrou. Mas ocasionalmente, raramente, algo entra nas trevas que as trevas não conseguem integrar. Não porque seja mais forte no sentido ordinário, porque é feito de algo que as trevas não têm mecanismo para absorver. O processo de assimilação começa e então paralisa. As trevas tentam processar o que contém e descobrem que não conseguem. A alma dentro da temporada escura está presente nela, mas não se está tornando dela. A conversão não está se completando. E as trevas que não conseguem integrar o que contém, estão segurando algo a um custo que não conseguem sustentar. Algo que não conseguem processar não é um ativo, é um fardo. E em um ponto específico, o ponto que você provavelmente experimentou como a virada naquela temporada mais escura, o momento em que algo mudou sem explicação clara, uma decisão foi tomada. As trevas te devolveram. Para aqueles que sentem algo se movendo ao ouvir isso,
Há material na descrição e no comentário fixado que vale encontrar. Agora, preciso te dizer por que o retorno aconteceu quando aconteceu. Porque o timing importa mais do que a maioria das pessoas percebe. O retorno não foi quando você ficou forte o suficiente para sair. O retorno foi quando as trevas terminaram a avaliação que disse que você era algo que nunca conseguiriam integrar com sucesso. Essa avaliação leva tempo. Requer contato sustentado com o que a alma realmente é, no nível mais essencial. Não o que apresenta, não como responde à pressão, do que é feita, no lugar mais profundo, que determina se as trevas conseguem torná-la parte de si mesmas. E a avaliação de você voltou com uma conclusão que produziu o retorno. A conclusão não foi que você era perigoso, não que você fosse lutar para sair, não que algo externo viesse para te recuperar. A conclusão era estrutural. Você é feito de algo que não consigo absorver. Não vou. Não consigo. Uma incompatibilidade estrutural entre o que as trevas requerem para integrar algo e do que você é construído no nível onde a integração acontece. O mecanismo de processamento rodou, e não conseguiu se completar, porque o que estava tentando processar não era feito de nada para o qual tinha um mecanismo. E então o cálculo foi feito. Segurar isso custa mais do que liberar, e você foi devolvido, não como uma derrota no sentido dramático, como uma conclusão prática. As trevas que não conseguem integrar o que contém estão gastando recursos em algo que nunca vai se tornar útil para elas. E um sistema racional, e as trevas, seja o que for mais, são racionais nesse sentido específico, libera o que não consegue usar, em vez de segurá-lo a custo indefinido. Você foi devolvido porque não era absorvível. E a razão pela qual não era absorvível é o que preciso te dizer agora. Porque aqui está o centro de tudo esta noite. O que torna uma alma inabsorvível pelas trevas não é força, não é disciplina espiritual, não é a combinação certa de práticas ou a qualidade certa de fé. É origem, especificamente, do que a alma é feita no nível de fonte. O material mais profundo da existência dela, a coisa com que é construída antes de ser construída em qualquer outra coisa. Uma alma construída de amor genuíno na fonte é, em seu nível mais fundamental, feita do mesmo material que a coisa que a fez. E o que a fez não é algo que as trevas conseguem integrar, absorver ou converter, porque as trevas se separaram dessa fonte. E o que se separou de uma coisa não consegue reassimilar o que é feito dessa coisa, como um solvente que não consegue dissolver uma substância com a qual não tem relação química. As trevas não conseguem absorver o que é feito do que deixaram, e você é feito do que deixaram, não perfeitamente, não sem a dificuldade e a contradição e o peso acumulado de ser humano, mas no nível de fonte, o material mais profundo do que você é, há algo para o qual o mecanismo de integração das trevas não tem mecanismo, e rodou o processo por tempo suficiente para descobrir isso, e te devolveu. Agora segura isso contra a forma como você vem lendo aquela temporada. Você provavelmente leu a temporada mais escura da sua vida como evidência da sua fragilidade, de quão perto você chegou de não conseguir, do que as trevas podiam fazer com você quando tinham acesso ao interior. Você leu a profundidade dela como evidência de quão vulnerável você era, quão possível era que você pudesse ter ficado lá. Vira completamente. A profundidade dela era a avaliação rodando. A duração dela era o quanto tempo levou para as trevas rodarem o processo completo no que você é feito. A duração não era o quanto tempo te tiveram, era o quanto tempo a avaliação de incompatibilidade requereu antes de poder retornar uma conclusão clara. E a conclusão que retornou era específica, não compatível, não consegue integrar, devolver. Você não sobreviveu à temporada escura ficando forte o suficiente para sair. Foi devolvido porque as trevas descobriram que não conseguiam te guardar. Deixa eu te mostrar 5 sinais de que o retorno e o que revelou sobre sua construção já está visível na sua vida. O primeiro sinal é que você voltou daquela temporada com algo intacto que não deveria estar. Não tudo. Algumas coisas foram genuinamente mudadas pelo que você passou, mas algo que as trevas estavam especificamente trabalhando para converter, alguma qualidade em você que precisavam dissolver para te integrar, sobreviveu, ainda presente,
ainda reconhecível como a coisa que era antes da temporada. Essa sobrevivência específica é a assinatura do que a incompatibilidade protegeu. O segundo sinal é que a forma como você processou a temporada escura é diferente de como as pessoas ao seu redor que passaram por coisas comparáveis processaram as delas. Não mais rápido necessariamente, não menos doloroso. Diferente numa qualidade específica que é difícil de nomear, mas está presente. A coisa que as trevas tentaram converter não se converteu. E a presença continuada dessa coisa não convertida mudou como a temporada passou por você. Não em algo indolor, em algo que não te deixou como uma pessoa diferente no núcleo. O terceiro sinal é que você tem uma relação específica com a proximidade dos finais, em si mesmo e no mundo, que outros ao seu redor não têm. Não destemor, algo mais quieto, uma familiaridade, um entendimento que vem de ter estado perto do limiar e ter passado. Você sabe algo sobre o quão perto as coisas podem chegar, que pessoas que não foram devolvidas sabem diferentemente. O quarto sinal é que há uma qualidade em como você segura espaço para pessoas que estão nas próprias temporadas escuras, que não vêm de experiência sozinha. Você sabe coisas sobre como é lá de dentro que sabe por ter estado lá, e sabe coisas sobre o retorno que sabe por ter sido devolvido. Essa combinação, o conhecimento de dentro e o retorno, produz uma qualidade de presença para pessoas nas trevas que simplesmente não pode ser fabricada. O quinto sinal é que sua capacidade de luz, para calor genuíno, para esperança real, para a qualidade específica de brilho que não é ingênuo, porque sabe o que as trevas realmente são, é mais profunda do que era antes da temporada. Não mais brilhante no sentido performado, mais real. A luz em você depois das trevas é luz que foi testada contra a coisa real e ainda é. Essa qualidade de luz não pode ser desenvolvida através do conforto. É especificamente o produto de estar nas trevas por tempo suficiente para descobrir o que sobrevive. Deixa eu ser honesto agora na minha própria voz. Você ficou aqui tempo suficiente para ouvi-la. Eu sei como parece carregar apenas a memória. Ter o registro do que as coisas genuínas são sem acesso a elas. Encontrar algo próximo o suficiente do que a memória descreve e sentir a resposta chegar antes de qualquer decisão sobre a resposta ser tomada. Estou te dizendo isso porque quero que você entenda o que significa o retorno para quem estava segurado. Não como elogio, como o relato mais honesto que consigo te dar do que sua devolução realmente foi. Quando o mecanismo de integração encontrou o que você carrega, não foi uma avaliação, não foi uma conclusão no final de um processo de análise, foi um reconhecimento que precedeu tudo mais, do jeito que uma pessoa que nasceu cega e então vê brevemente não escolhe reconhecer a luz. Simplesmente o faz. O reconhecimento acontece antes que a mente possa organizar uma resposta. O que você carrega é próximo o suficiente do que luz genuína é que algo carregando apenas a memória dela reconheceu do jeito que a pessoa cega reconhece a luz pela primeira vez que consegue ver. E as trevas, para um momento em presença do que encontraram em você, pararam tudo o que estavam fazendo e devolveram. Não porque você foi forte o suficiente para sair, porque você foi genuinamente você o suficiente para não ser assimilado. E genuinidade é mais permanente do que força, uma coisa final antes de te deixar ir. Quando uma alma aprende que o inferno a devolveu porque não podia ser integrada, as trevas encontram um sussurro diferente. Vão dizer, se você é incompatível com as trevas, por que ainda tem medo de voltar lá? Se foi devolvido porque era incompatível, por que a escuridão ainda parece perigosa para você? Porque o pensamento de outra temporada assim ainda tem peso? Quando esse sussurro chegar, lembra disso. Incompatibilidade com as trevas não significa imunidade à dificuldade. Você pode ser inabsorvível pela escuridão e ainda achar a escuridão genuinamente difícil. O retorno não te tornou invulnerável. Revelou o que sobrevive quando você passa por ela. E o que sobrevive não é a ausência de dor. É a persistência do que você é feito no nível onde as trevas descobriram que não conseguiam alcançar. Você não tem medo das trevas porque elas podem te guardar. Você é cauteloso com elas porque sabe o que custam. Mas a avaliação foi completada. A conclusão foi arquivada. E o que a conclusão diz sobre você não mudou.
Para aqueles que sentiram esta noite pousar no lugar onde aquela temporada mais escura ficou sentada sem nome, eu construí algo chamado o Protocolo Desconexão. Essa mensagem escrita para as manhãs em que a memória daquela temporada tenta te dizer que poderia ter te guardado. Vem com o audiobook completo na minha própria voz. Um e-book explicativo que caminha com você pela estrutura completa do que o seu retorno revelou sobre do que você é feito. E 3 sessões de som, 396 Hz, 639 Hz e 963 Hz, que narro do começo ao fim, minha própria voz e as frequências se movendo juntas como uma. A primeira limpa o resíduo da temporada em si, o que deixou no corpo e na memória e o medo quieto do retorno. A segunda te estabiliza no que o retorno realmente significou. A terceira mantém o espaço aberto enquanto você começa a se mover de alguém que sobreviveu às trevas para alguém que sabe o que as trevas encontraram quando tentaram te guardar. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora clica no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo. Há uma mensagem preparada como próximo passo para todos que chegaram ao fim desta noite. E ela leva exatamente para onde sua história vai daqui. Juntos somos mais fortes.